Sabe aquele momento? A gente tenta abrir o Reddit e nada. A página simplesmente não carrega. Aquele feed infinito de memes, de notícias, de discussões, de repente, sumiu. Quem já passou por isso sabe bem qual é a sensação. Mas o que é que acontece de verdade nos bastidores quando a tal página principal da internet apaga? Vamos investigar juntos o que está por trás daquela tela de erro. Essa é a primeira coisa que passa pela cabeça, não é? Ué, minha internet caiu? A gente dá F5, reinicia o roteador e nada. É aí que a gente começa a desconfiar que dessa vez o problema não é aqui do nosso lado. E aí a confirmação vem com tudo. Em questão de minutos, mais de 26 mil pessoas estão lá no Down Detector reclamando da mesma coisa. É nesse momento que a ficha cai para todo mundo. O Reddit caiu mesmo. E feio. Então, para entender essa história toda, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o que rolou durante o apagão. Depois, qual foi a resposta oficial do Reddit. Aí vamos analisar por que isso parece acontecer tanto, montar um tipo de kit de sobrevivência para o próximo blackout e, por fim, refletir, será que esse é o nosso novo normal? Ok, vamos começar voltando para aquele momento de caos. O que exatamente uma pessoa vê e sente quando a página principal da internet simplesmente desaparece? A escala disso é gigantesca. Pensa só, não é só um site que cai. São mais de 100 mil comunidades ativas, cada uma com suas próprias conversas, suas próprias regras, que são interrompidas de uma vez só. É quase um apagão cultural instantâneo. Essa aqui foi a primeira pista que muita gente viu. Uma mensagem de erro bem genérica, mas que já dizia o principal. O problema não é com a nossa internet, é com eles. Algo bem sério estava acontecendo lá nos servidores do Reddit. E aí, para alguns, apareceu essa mensagem um pouquinho mais técnica, CDN. O que é isso? Pensa na CDN como um sistema de entregadores super rápidos espalhados pelo mundo. A função deles é levar o conteúdo do Reddit até a gente. Quando a mensagem diz que o CDN não consegue conversar com os servidores, significa que o problema é profundo. É como se os entregadores não conseguissem nem chegar no depósito para pegar a encomenda. A falha era lá no coração do sistema. Certo, o problema aconteceu, todo mundo percebeu. Mas e aí? Como é que o Reddit reagiu? Vamos dar uma olhada no que eles fizeram e, mais importante, no que descobriram que causou todo esse transtorno. E aqui está o X da questão. A causa oficial, confirmada pela própria engenharia do Reddit, foi um bug. Uma atualização de sistema que era para melhorar a plataforma acabou tendo um efeito colateral terrível. Cortou a comunicação com um dos bancos de dados principais. É por isso que às vezes a página até abria, mas não dava para ver comentários nem postar nada. Faltava um recheio do bolo. A recuperação foi toda metódica, uma verdadeira operação. Primeiro eles eram a público dizer, sim, sabemos o problema. Depois foi uma caçada para achar o tal do bug. Achou? Beleza, aplica uma correção de emergência. E por último, em vez de ligar tudo de uma vez só e torcer pelo melhor, eles foram religando o serviço aos pouquinhos, monitorando tudo de perto. E essa lógica da recuperação gradual é bem interessante. Em vez de simplesmente apertar um botão e arriscar um novo colapso com milhões de pessoas voltando ao mesmo tempo, eles vão liberando o acesso em fases. É uma abordagem bem cautelosa para garantir que o conserto funcionou de verdade e que o sistema aguenta o tranco. Bom, o serviço voltou, mas a paz, nem tanto. Porque vamos ser sinceros, essa não foi a primeira vez. E isso leva a uma pergunta um pouco mais preocupante. Por que o Reddit parece estar tão instável ultimamente? Essa pergunta virou quase um meme, né? Ela reflete perfeitamente essa preocupação crescente com a confiabilidade da plataforma. A frequência com que o site cai está começando a gerar uma desconfiança geral entre os usuários. E não é só uma impressão, não. Os dados mostram um padrão bem claro. Se a gente olhar só para o último ano, por exemplo, teve falha grave em abril, problemas de acesso em agosto, outra queda de horas em novembro. Isso não é azar, né? É uma tendência. E por que isso está acontecendo? O material de origem aponta para duas forças opostas que pressionam a plataforma. De um lado, a tensão do próprio crescimento. A gente está falando de mais de 1 bilhão de visitantes por mês. Qualquer pico de tráfego já pode sobrecarregar tudo. Do outro lado, os riscos de atualizar. Mudanças que são super necessárias, como as de privacidade, exigem mexer lá no fundo do sistema. E como a gente viu, isso pode acabar criando bugs inesperados. É um equilíbrio bem delicado. Ok, então, se as quedas são meio que inevitáveis, o que a gente faz quando elas acontecem? Bom, é hora de montar um kit de sobrevivência digital para quando o Reddit sair do ar da próxima vez.
É bem curioso observar como o ecossistema digital se reorganiza na hora. As pessoas migram na mesma hora. O X, que era o Twitter, vira o canal para saber das notícias oficiais, o Discord mantém as conversas das comunidades vivas, o Imgur serve aquela dose de conteúdo familiar. Cada plataforma acaba virando uma pecinha temporária no quebra-cabeça que o Reddit deixou para trás. Mas a preocupação não é só ficar sem o site. No meio daquele caos todo, surge um outro medo. E se a conta for suspensa ou banida por engano? Essa instabilidade pode fazer com que os sistemas de segurança da plataforma acabem cometendo erros. E para lidar com esse tipo de risco, o material analisado chega a mencionar soluções mais robustas, como navegadores especializados. Um exemplo citado é o Decloak. A lógica dele é criar perfis de navegação totalmente isolados uns dos outros. A ideia é que, ao separar as atividades, o risco de uma conta ser sinalizada por engano durante uma falha do sistema diminui muito. É uma ferramenta para quem precisa de uma camada extra de segurança, especialmente quem gerencia múltiplas contas. Para fechar, vamos dar um passo para trás e olhar para o quadro geral. O que essas quedas constantes do Reddit e de outras plataformas dizem sobre o futuro da nossa vida online? O que a gente está vendo aqui é, na verdade, um sintoma de um desafio muito maior. As plataformas que viraram a base das nossas comunidades digitais são sistemas extremamente complexos e, pelo visto, elas estão ficando cada vez mais frágeis à medida que crescem e evoluem. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final e um pouco incômoda. Conforme a gente depende cada vez mais de um punhado de gigantes da tecnologia para as nossas interações, será que esses apagões generalizados são simplesmente o preço que a gente tem que pagar? É uma nova realidade inevitável? Fica aí a reflexão.